meditando na palavra de Deus, nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, nós temos que estar bem focadas no que está acontecendo, no que nós estamos lendo, no contexto do que está sendo falado ali. Então, você que pergunta como meditar na palavra de Deus, você tem visto como nós temos feito aqui nas meditações, todas as segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, ao vivo aqui. Mais que isso, não tem mais como explicar. É realmente questão de você querer meditar na palavra de Deus. Quando nós queremos aprender de verdade, quando nós queremos realmente saber o que Deus quer falar com a gente, Ele fala. A gente fala com Ele, a gente pede a Ele e Ele fala com a gente. Mas nós precisamos querer, né? Precisamos querer. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não tem ouvidos para ouvir a voz dele. Se você só tem ouvidos para ouvir a minha voz, aí realmente fica difícil. Mas se você tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, ele vai falar com você, tá bom? Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou procurando saber o que Deus quer falar comigo através dela. E o que ele está dizendo. E não ficar querendo usar da palavra de Deus, né? Ou me aproveitar de uma forma errada, né? Procurar achar uma forma de ler para me dar liberdade de fazer o que eu quero fazer. Porque muitas pessoas têm esse problema, cometem esse erro. Elas leem a Bíblia, mas de uma forma, né? Para elas pegarem alguma coisa para falar, tá vendo? Olha só, isso aqui confirma o que eu faço. E nós não devemos fazer isso com a palavra de Deus, porque isso é você manipular a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus de uma forma com o seguinte pensamento: o que Deus está falando para mim? O que Ele quer de mim? O que Ele está querendo de mim aqui? É corrigir? Ele está querendo me corrigir? Ele está querendo confirmar comigo algo que Ele já tinha ensinado e que eu não dei ouvidos? Ou Ele está confirmando para mim uma pergunta, uma questão, uma dúvida? O que Ele está falando e não o que eu quero que Ele fale. Não é assim que se lê a Bíblia, então tenha cuidado. Bom, nós estamos aí chegando ao horário da meditação, então nós vamos começar com uma oração. Feche os seus olhos, peça a Deus para falar com você. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui e meditar a Tua Palavra, ainda ter acesso à Tua Palavra, Senhor, de tê-la em nossas mãos, meu Pai. Muitas pessoas gostariam de ter tido essa oportunidade. Muitas pessoas gostariam hoje de ter essa oportunidade e não tem. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade, o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui para meditar na Tua Palavra, ouvir a Tua voz, saber a Tua vontade. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha fazer isso, que o Senhor venha falar comigo, falar com cada uma de nós, que o Teu Espírito venha abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E dá-nos força e coragem para praticar a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então nós vamos continuar nossa meditação na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios 7, a partir do 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas.
É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Não se circuncide. O que é a incircuncisão? O que é a circuncisão? Lá, você vê lá em Gênesis, na história de Abraão, quando Deus fez uma aliança com ele e todos os descendentes dele. E como sinal dessa aliança, então Deus pediu para que Abraão fosse circuncidado. Abraão e todos os seus filhos, todos os homens, todos os servos dele, fossem circuncidados, que era você cortar o prepúcio do homem. Nessas horas, a gente até agradece por ser mulher, né? Então, era um sinal na carne, olha, isso aqui, eu pertenço a Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Então, a minha vida, o meu futuro, tudo que eu faço depende dessa aliança aqui, né? Quando Jesus veio, ele fez a nova aliança com a gente. Ele fez uma nova aliança através do seu sangue. E essa aliança, ela é muito mais radical e dói mais a carne do que cortar o prepúcio do homem. Dói muito mais. Por quê? Porque Jesus, ele falou assim, olha, através do sangue dele, ele nos libertou do fardo que nós tínhamos do pecado. Então, mesmo a aliança antiga, através dessa circuncisão que todos os descendentes de Abraão faziam, muitos não, mesmo sendo circuncidados, eles não viviam dentro dessa aliança. Eles não eram fiéis, eles não eram leais, eles não colocavam Deus em primeiro lugar, como foi a aliança que Abraão fez com Deus. Deus fez com Abraão. Eles não viviam essa aliança. Era uma aliança, para muitos, era uma aliança só de meio que um ritual. Um ritual, como para muitas pessoas, né? A fé em Jesus é um ritual. Ela ora, ela jejua, ela vai na igreja. Hoje em dia não pode ir, então ela, né, assiste na televisão, mas ela não vive a fé dela. Ela não vive a fé. Ela é um ritual, é uma coisa assim que tá aparente, todo mundo vê, olha só, eu sou uma pessoa de fé, né? Como os homens que eram circuncidados. Muitos não viviam aquela circuncisão, aquele sacrifício que eles faziam quando bebezinho ainda, não significava nada, parou de significar alguma coisa. Então Jesus, ele veio e falou, ok, então agora essa aliança vai ser no meu sangue, não vai ser mais através de sangue de animais, não vai ser mais através dessa circuncisão, vai ser através do meu sangue. Eu vou aqui morrer na cruz por vocês, ressuscitar, e a partir daí vocês têm que viver também, carregar sua cruz, negar a si mesmo. Então, a circuncisão do coração, que foi agora a gente tem que negar a nossa vontade. Então, o cristão de verdade, o verdadeiro cristão, a pessoa de Deus, ela não vive a fé dela como ritual, como coisas que ela faz aparentemente para todo mundo ver. Ela está lá na igreja, ela coloca um uniforme, né? Ela posta alguma coisa para as pessoas verem que ela é cristã, ela fala que crê em Deus, ela ora, ela jejua, essas coisas ela faz, mas ela não para por aí, né?
a fé dela, ela vive a fé dela, ela vive essa circuncisão do coração. Então Paulo, ele estava falando aqui para os coríntios que eles não precisavam se circuncidar, porque muitos que se converteram, né, porque muitos não eram judeus, né, que estavam se convertendo, gentios, por exemplo, eles não tinham sido circuncidados. E alguns judeus que eram já circuncidados, eles pensavam assim, não, você tem que circuncidar, você tem que fazer isso, porque se você não faz isso, você não tem aliança com Deus. Então ele estava falando assim, não, por favor, não coloque mais, não acrescenta mais do que Jesus fez, né? E é o que muitas religiões fazem, elas querem acrescentar coisas. E quanto mais coisas se acrescenta, mais longe você fica de você ter a sua fé pessoal, sabe? Então, por exemplo, se você está numa religião que a religião fala assim, não, você tem que usar cabelo grande, seu cabelo tem que estar grande, tá? Então você deixa o seu cabelo grande. Aí o que você faz? Você deixa o seu cabelo grande, vai deixando o cabelo grande, porque você tem que ter cabelo grande. Não existe uma razão por que você tem que ter cabelo grande. Não é para Deus. É uma doutrina, é uma coisa que foi acrescentada, sabe? É uma coisa que foi acrescentada. Olha, você tem que usar cabelo grande, então tem que usar cabelo grande. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha fé em Deus? Então, muitas pessoas se baseiam nessas coisas, nesses acréscimos, né? Então, você vê muitas religiões, tem acréscimos, né? Por isso que nós sempre falamos que nós somos contra a religião. Por mais que as pessoas falem assim, mas você é religiosa. Não, é porque elas confundem, né? Todo mundo que crê em Deus e que vive a fé em Deus, elas já acham que é religiosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus não é religião. Mas normalmente as pessoas querem. Então, eu recebo muitas perguntas e a pessoa vai lá e fala assim, Cris, eu posso colocar silicone? Silicone é pecado? Pois tá vendo? As pessoas têm a tendência de querer que acrescente alguma coisa. Ela quer que nós venhamos acrescentar. Não pode colocar silicone, sabe? Ou pode colocar silicone. As pessoas estão sempre pedindo uma fé mais assim, no manual, sabe? Uma fé igual o dos judeus. Uma fé que, olha, você faz isso, no sábado você faz aquilo. Elas querem isso. E a fé, o que Jesus fez, essa aliança que ele fez, é algo muito mais profundo e muito mais pessoal. Então, não tem um manual, não tem uma coisa assim, pode isso, pode, não, isso aqui não pode. Algumas coisas, até a palavra de Deus, né? Você vê nos evangelhos, você vê nas epístolas, você vê nas cartas, você vê ali, olha, os apóstolos falando, olha, não faça isso, não faça aquilo. Mas você tem que entender que a nossa fé é muito individual entre nós e Deus. Então, às vezes você fica querendo uma coisa entre você e as pessoas. Então, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo do silicone, né? Porque algumas pessoas gostam de ou aquela, como é que fala? Micropigmentação, né? As pessoas ficam se apegando a esses detalhes, né? Vamos falar sobre essas questões. Você tem que entender que você tem que sempre se perguntar, mas por que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso? A razão, a intenção, por que eu estou querendo fazer isso? Agrada a Deus? Faz parte da vontade de Deus? É isso que você tem que perguntar. Você não tem que perguntar a mim, você não tem que perguntar a ninguém. Você tem que perguntar a Deus. Só que tem pessoas
que não fazem, não querem perguntar a Deus, porque elas sabem que a intenção não é legal. A intenção não é legal. Por exemplo, silicone, né? Ah, Cris, eu tô achando que eu queria colocar um silicone, mas qual a intenção? Eu já conversei com os dois tipos de pessoas e duas intenções diferentes. Uma, ela tinha colocado a prótese, né? Antes de se converter. E agora já estava chegou uma época que ela precisava tirar. E ela falou, Cris, você acha que é errado eu colocar de volta? Porque eu amamentei meu filho e agora eu fiquei com o peito caído, né? E agora, se eu tirar o silicone, eu tenho que tirar e colocar outro, né? Porque esse negócio parece que a cada tantos anos você tem que ficar trocando, né? E aí ela falou, mas então, o que você acha? Eu falei, você tem que decidir, né? Você tem que decidir. Se você vê que você já tá com isso, então você vai trocar, coloca um menor, né, para ficar mais discreto, para você não se sentir assim que todo mundo vê, porque dependendo do tamanho, todo mundo sabe que né? Todo mundo vê, né? Então, coloca um menorzinho, talvez, ou se você quiser tirar também, qual o problema, sabe? Depende do que você quer. Qual é a sua... Não, porque realmente ficou sem nada, não tem nada, ficou... Então você decide. Agora já teve... não, Cris, então eu queria colocar o silicone porque eu queria, sabe, ter mais assim, porque eu acho bonito para minha autoestima. Então, quer dizer, a intenção já era diferente, já é uma coisa mais da vaidade. Não é uma necessidade, é uma vaidade, sabe? É uma vaidade. Então você tem que sempre perguntar, mas por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Por que eu quero... por que eu quero fazer esse curso? Eu quero fazer esse curso para mostrar um diploma ou eu quero fazer esse curso para servir a Deus? Eu quero fazer esse curso aqui porque eu quero ganhar almas para Deus através desse meio aqui, sabe? Então, a intenção diz tudo. A intenção, ou ela é para vaidade, ela tem a tendência da vaidade, ou ela tem a tendência de agradar a Deus. Então, a circuncisão no coração, ela dói muito mais. E ela não é só para o homem, ela é para a mulher também. A gente tem que estar sempre se perguntando, isso aqui é da vontade de Deus? Isso aqui agrada a Deus? E eu gosto, mas isso agrada a Deus? Né? Então ele está falando lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 18, é alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, eu estou circuncidada hoje no coração, não importa mais o que se aparenta, o que mostra por fora, né? Como era a circuncisão do passado. Agora, o que vale é a circuncisão do meu coração. No 20, ele continua, cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, muitos que se convertiam a Jesus, eles estavam como servos, mesmo escravos que naquela época tinha. E ele está falando assim, se você foi chamado como servo, então, amém. Não é porque Jesus veio no mundo e libertou a gente, nos livrou, nos salvou, que agora a gente,
agora que eu sou livre, agora que Jesus me libertou, então eu não vou ser servo de ninguém. Não, Jesus não veio trazer rebeldia, revolta, revolução, né? Jesus veio nos libertar de algo muito mais cruel, que é o inferno. Ele veio nos libertar do inferno, da eternidade no inferno. Então, ele fala, no 22, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto no Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então, tanto o escravo como o Senhor, os dois são servos. Não deixam de ser servos. Então, você pode ser uma patroa ou você pode ser uma empregada, mas as duas são servas. Servas de quem? De Deus. De Deus. Serva de Deus. E porque você é serva de Deus, então você trata bem aquela pessoa. Você é uma boa serva, você é uma boa empregada, você é uma boa patroa. Sabe? Não tem aquilo que você vê, essas diferenças de classes, né? No nosso mundo, nós temos aí classes, né? Muitas classes. Quem é cristão não tem essa coisa de classe, né? No mundo é assim, se você estudou, se você tem um diploma, se você mora em uma certa área da cidade, se você tem tanto no banco, quanto que você tem no banco, quanto que você ganha, se você ganha bem ou se você não ganha, sabe? Tem classes no mundo, né? E isso separa as pessoas. Mas na fé, no cristianismo, aquelas pessoas que creem em Jesus e que aceitaram Jesus e vivem a sua fé, não tem isso. Não tem isso. Então, veja que essas coisas são insignificantes diante de Deus e diante daqueles que creem em Deus. Aí eu falo com você que é uma pessoa muito estudada, você que lê muito, você que é uma pessoa assim que gosta muito de questionar tudo, você que viajou muito e conhece muito o mundo. Cuidado, porque às vezes isso tudo que você carrega, né, te faz olhar para as outras pessoas que não viveram isso que você viveu como pessoas inferiores a você. Como se você tivesse mais que elas, como você fosse mais que elas. E aí eu digo para você precisa circuncidar o seu coração, que foi o que Paulo mostrou com a própria vida dele, o exemplo dele. Paulo, ele era um homem muito inteligente, muito viajado, falava várias línguas e ele tinha títulos, mas ele mesmo fala que ele não deu nenhum valor a tudo que ele tinha conquistado no mundo. Quando ele conheceu Jesus, ele viu que era tudo nada. Então, ele nunca se colocou acima dos outros, ele nunca se achou superior a ninguém. E, quer dizer, ele circuncidou a vaidade que tudo aquilo trazia para ele, o orgulho que tudo aquilo promovia dentro dele. Ele circuncidou o coração dele. Então, isso é circuncisão, isso é você circuncidar o seu coração, isso é você viver a sua fé. É não colocar, não dar valor ao que o mundo dá valor, e sim ao que Deus dá valor, ao que Ele dá valor. Então, continuando lá no 23, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Quer dizer, quando você dá muito valor a essas coisas, ao que os outros pensam, né? Fazer uma faculdade, muita gente, até pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, gostam de mostrar o quanto elas estudaram. Gostam de falar que são isso e aquilo, sabe? E
Quer dizer, não seria isso, não seria isso. Você servir o homem, porque é isso que o mundo gosta, né? O mundo promove isso, o mundo dá valor a isso, dá valor ao que vê. O mundo quer realmente ver diploma na parede, ver beleza, ver mulheres, né, peitudas. O mundo quer isso. É aparência, é tudo na aparência, tudo que possa se ver, possa se tocar. E muitos cristãos que se dizem cheios do Espírito Santo dão valor a isso, ao que pode tocar, ao que pode se ver, ao que pode mostrar. Quer dizer, não dão valor ao que Deus diz. Sabe, às vezes o maior sacrifício não é você pegar todo o seu dinheiro e colocar no envelope e botar no altar. Porque isso aí é fácil. O maior sacrifício é você sacrificar o seu orgulho, a sua vaidade. Sacrificar o que os outros acham de você. Sacrificar essa necessidade de ficar sempre mostrando e provando para todo mundo quem você é. Isso é um sacrifício, você tem que sacrificar isso. Ele falou, olha, vocês não façais servos dos homens. Nós somos servos de Deus, ou seja, eu sirvo a Deus. A minha vida é para servir a Ele. Eu faço o que eu faço para Ele. Por exemplo, eu estou aqui por causa dele. Eu não estou aqui por causa de você. Eu não estou aqui para ganhar seguidores. Eu não estou aqui para ficar tendo uma voz ativa na internet. Eu não estou aqui para você nem para ninguém. Eu estou aqui para o meu Deus. E quando chegar um momento que Deus mostrar, não quero mais isso de você, eu vou parar. E se você falar, mesmo se você chegar e falar assim, mas era tão bom, Cris, por favor, Cris, faz, você estava me ajudando tanto, mas eu não estou servindo a você, eu estou servindo a Deus, e é o que Ele quer de mim, é o que Ele pede de mim. Não interessa o que você pensa, nem o que eu penso, porque muitas vezes, você sabe que eu saí, eu tinha o meu perfil do Instagram, eu cancelei o meu perfil do Instagram, eu saí. Eu falei, não quero mais. Eu sacrifiquei a minha rede social para Deus. E depois Deus me trouxe de volta. Sabe? Então, a gente toma decisões, mas a gente toma decisões para Deus e às vezes ele aceita as nossas decisões, nossos sacrifícios, mas às vezes ele fala assim, agora vai lá e faz de novo isso. Eu quero que você faça isso. Aí você tem que voltar e fazer de novo. Sabe? Então a gente não tem que estar pegado no que a gente acha, não, mas eu acho, eu quero isso aqui, não gosto, isso me atrapalha, me incomoda. Não interessa se te incomoda, se atrapalha, se é difícil, se você sabe ou não. O interessa é o que Deus quer, o que Ele quer de mim. É isso que eu vou fazer. Então não é uma vontade pessoal, não é uma vaidade, não é um orgulho. Não é o que as pessoas esperam de mim, não é o que o mundo está pedindo de mim, é o que Deus pede de mim. Isso é servir a Deus. Agora, muitas que dizem servir a Deus, servem mesmo ao homem. Serve ao homem, não serve a Deus. Pode estar fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Está fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Pode estar aí fazendo live, pode estar aí escrevendo, sabe? Fazendo o que eu faço e não está fazendo para Deus. Então, cuidado. Cuidado com as suas intenções. Por quê? Sempre pergunte. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Mas você sempre sabe responder. Você sempre vai saber responder. E não fique se enganando. Falando para si mesmo, não, mas isso aqui é para Deus, claro que é para Deus, claro, isso aqui, ó, estou ajudando pessoas. Não fique se enganando, tá? Porque aí é pior ainda. Seja verdadeira, pelo menos com você, né? Porque Deus sabe e Ele, mesmo quando você se engana, Ele já sabe da verdade.
mas quem sofre é você. Então, continuando lá, 1 Coríntios, versículo 24 do capítulo 7. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Veja aqui no 26, aquilo que eu falava com vocês, né? Que ele está falando tá bem claro aqui. Por causa da instante necessidade, naquele momento, e é o que eu vejo hoje. Nós estamos num momento, né? Nós estamos numa época, assim, gente, Jesus está ali, ó, está chegando, sabe? Ele está chegando, tá tudo muito claro, tá tudo muito óbvio. Se ano passado a gente já sentia isso, a gente já estava assim, meu Deus, vem logo, vem logo, vem logo. Hoje, sabe, a gente sabe que ele tá para chegar. Você está sentindo no ar, você sente no ar isso. E tem gente que tá aí, hein? Eu gosto de um garoto, hein? O meu namorado, meu Deus do céu, sabe? Jesus falou assim, olha, naqueles dias, naqueles dias será como no tempo de Noé. As pessoas se casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, as pessoas não estão nem aí, não estão vendo que o mundo vai acabar. O mundo está acabando e as pessoas assim... O meu namorado, eu gosto de um garoto, aí o pastor falou pra gente não conversar, mas eu gosto muito dele, não consigo parar de conversar com ele. Sabe, sinceramente, quer dizer, a pessoa tá assim, totalmente alienada da situação espiritual. Então eu vou parar de orar pela minha família, pelo meu casamento. Não é isso. Não é isso, mas... Você tem que avaliar. Será que você está salvo? Será que você está salvo? Porque assim, você está se preocupando. O momento que nós estamos vivendo aqui é o momento de você avaliar a sua salvação. Você tá bem com Deus? Você realmente é uma pessoa de Deus? Você está com o seu coração limpo, circuncidado diante de Deus? Ou você está priorizando outras coisas e pessoas acima dele? Sabe? Sinceramente, é difícil para a gente. Eu peço até para Deus me dar paciência, porque parece que as pessoas estão... Se não fosse de Deus, né? Se não fosse cristã, se não tivesse dentro do contexto, né? A gente até entenderia, pessoa incrédula, mas obreira, gente que está na igreja, conhece a palavra de Deus. Deixa eu contar. Então, no 27, estás ligado à mulher? Não busques separar-se. Estás livres de mulher? Não busques mulher. Por causa da situação que eles estavam vivendo. Situação que eles estavam vivendo. Nós estamos vivendo nessa situação aqui. Nós estamos vivendo momentos, dias que, sabe, dá um tempo. Quando passar e Jesus não estiver vindo, então você está bem, você está forte. Então você, sabe, pode até pensar nisso. Mas será que agora é o momento para você fazer isso? Sabe, a terapia do amor é para ajudar pessoas como você, que são pessoas ansiosas, pessoas inquietas, pessoas que não conseguem priorizar, o que precisa ser priorizado na vida. Pessoas que colocam, sabe,
tudo acima do primeiro passo. Você precisa fazer terapia do amor, você precisa estar mais ativa na sua fé em relação a essa parte da sua vida, porque essa parte da sua vida está provavelmente tirando a sua salvação. Cuidado. No 28, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Então, ele está falando que, mas se você casar agora, né? Não é ficar, né? Não é ficar. Você se casar, você não está pecando. Mas eu queria poupar você das tribulações na carne. Por quê? Porque já temos tribulações o suficiente hoje, sem estar com outra pessoa, casado, né? Então, ele não está falando contra o casamento. Ele está falando que naquele instante, por causa da instante necessidade, por causa daquela situação em que eles estavam vivendo, a época que eles estavam vivendo, assim como hoje nós estamos vivendo uma época. Por que você vai casar, gente? Não pode fazer cerimônia de casamento, não pode ter reunião, né? As pessoas estão doentes, os hospitais estão cheios. Por que você vai casar agora? Né? Então a situação está pedindo para você dar uma pausa em tudo na sua vida. É igual assim, por que você vai, sei lá, sair com as amigas? Você não pode agora. Por que você vai, por exemplo, fazer festa de 15 anos? Você não pode agora. Quer dizer, é uma época que está pedindo uma outra coisa. Uma coisa muito mais importante, que é a sua salvação. Averiguar, você está salva, você está mesmo salva? Você tem aí alguma coisa contra alguém? Você tem aí uma mágoa contra o pastor, contra pessoas da sua família, contra pessoas que nem estão mais na sua vida? Você tem aí pecados escondidos? Você tem que confessar, você tem que pedir perdão por eles. Não só a Deus, não. As pessoas que você errou, as pessoas que você enganou. Você tem que pedir perdão. Você tem que confessar os seus pecados. Então, é momento de você estar bem, de você estar pronta para a vinda de Jesus. E não ficar se ocupando com outras coisas. Olhando lá, né? Vendo lá naquelas blogueiras que você gosta de seguir, para ver o que tá na moda. Como se vestir dentro de casa. Pelo amor de Deus, gente. O que você faz quando você está em casa? Quais as séries para assistir? Quer dizer, uma pessoa completamente alienada do que está acontecendo no mundo espiritualmente falando. Cuidado. Sabe, eu arrisco dizer que é provável que Jesus venha e você não vá com ele. Mesmo sendo obreira, mesmo sendo esposa de pastor. É provável. Cuidado. Você está dormindo na sua vida espiritual, na sua fé. Você está sendo aquela virgem nécia. Sabe, você não está aí tendo azeite. Você não está tendo azeite. O seu azeite, já acabou há muito tempo. E você não está nem aí. Você não está preocupada com isso. Aí, você vê que nesses dias, como que as pessoas estão sem azeite. Porque aí, tem medo, está com medo, está em pânico, está em depressão. Por que você está assim? Porque você está sem o azeite. E olha, ainda bem que Jesus permitiu tudo isso acontecer para você ter tempo de buscar esse azeite, de correr atrás desse azeite. Mas, infelizmente, tem gente que não está correndo atrás, não. Que está, sabe, aproveitando esses dias para assistir, para ficar em casa, para assistir série, filme, para ficar, sabe, criando coisa, fazendo coisinhas, de conversinha, ficar lá na internet, entrando em vários sites. Você é aquela nécia.
você vai ficar para trás. Você tem noção disso? Que você pode ficar para trás? Não interessa se... mas eu creio em Jesus. Mas você não crê em Jesus. Você crê em Jesus da boca para fora, mas você não crê em Jesus. Crer em Jesus é viver Jesus. Viver Jesus todos os dias. Todo dia eu tenho que viver Jesus. Carregar a minha cruz. Como é que eu carrego a minha cruz? Qual é a cruz que nós temos que carregar? É a nossa salvação, é nosso coração limpo. O coração está sempre querendo se sujar. A mente está querendo sempre pensar no que não deve pensar. Então a gente tem que estar ali circuncidando sempre, cortando o prepúcio, machucando a nossa carne, machucando a nossa vontade, sabe? Nos constrangendo para estar bem, para estar limpa diante de Deus. Sacrifício diário. Isso é você manter ali o azeite, para quando ele vier, ele levar a gente como a noiva dele, que se preparou para ele, que deu valor a essa aliança que ele fez com a gente, no sangue dele. Não foi uma aliança assim, toma aqui o dedinho, não, foi no sangue dele, tá? Aliança de sacrifício. No mínimo, nós temos que sacrificar também. No mínimo. Então, você está em casa, não tem nada para fazer, você não pode sair, você faz parte do grupo de risco, então vai lá no seu celular e manda mensagem, manda oração. Você vai lá, sabe o que eu fiz essa semana? Eu fui lá, peguei uma oração, esse fim de semana, peguei uma oração do meu pai, que ele fez no Instagram, e eu mandei para um monte de gente que eu tinha nos meus contatos, pessoas que mandam coisa de loja para mim, pessoas de loja que resolveu coisas para mim no passado, e que assim, eu nem sei o nome às vezes da pessoa. Eu fui lá nos meus contatos, eu fui atrás delas e mandei o link da oração dele para essas pessoas que eu já tinha tido contato na igreja, que eu atendi, muita gente, médico meu, mandei nutricionista, mandei todo mundo que estava lá nos meus contatos, mas eu nem consegui chegar em todos, né, porque é muita gente. E você sabe que algumas pessoas agradeceram, falaram que chegou o momento certo, mas uma pessoa falou: olha, Cris, obrigada, porque eu acordei muito angustiada hoje. E a oração dele, a oração dele, ela nem falou o nome dele. Nem sei se ela sabe que ele é meu pai. A oração dele fez toda a diferença. Poxa, me ajudou muito, obrigada. Sabe? Uma pessoa que não é da igreja, uma pessoa que eu nem tinha contato. Uma vez ela me atendeu, mas ela agradeceu. Então, você não pode sair, você não pode ir no ponto de fé, tem várias formas de você ganhar almas para Jesus. De você, sabe, tá dentro da vontade de Deus. Mas você tem que estar ligada com Ele, você tem que estar em sintonia com Ele. Você tem que estar sentindo a dor dele. Qual a dor de Deus hoje a respeito de você? Qual a dor dele hoje a respeito das pessoas lá fora? Você está bem, você está salvo, você está limpa diante de Deus, mas qual é a dor que Deus está sentindo hoje em relação às pessoas lá fora? Você já imaginou, já pensou, já tentou sentir? Né? É como se a gente estivesse dentro da arca. O dilúvio ainda não veio, mas a gente está dentro da arca. A gente sabe que o dilúvio está vindo. E todo mundo vai morrer. Não é motivo. A gente fica com aquele misto, né? De alegria de saber que Deus está voltando, Jesus está voltando para nos levar. E de tristeza de saber como tem gente que vai ficar. Então, se você sente a dor de Deus e você pensa, meu Deus, o que eu posso fazer? Me dá uma direção, fala comigo. Ele vai dar. Ele vai te usar.
Ele quer falar com você. Mas você tem que mostrar para ele que você quer ouvir. Você tem que querer. Amém? Então, nós vamos parar aqui no versículo 29 e na sexta-feira nós damos continuidade no capítulo 7 de 1 Coríntios, a partir do 29, versículo 29, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.